a correção da UERJ mudou. E eu tô aqui pra falar não só dessa pergunta que vocês me encheram lá no Instagram durante as férias, mas também sobre outras dúvidas que vocês tiveram. Estão vendo que meu cabelo tá meio ressecado, né, gente? Porque eu estou em Saquarema. Saquarema é o quê? Praia, piscina. Então fica aqui comigo que eu voltei dia 2 de janeiro, gente. Férias esgotadas pra tirar todas as dúvidas de vocês. Uma das coisas que vocês me perguntaram foi: Alana, socorro, as notas foram muito baixas, o que que houve? Gente, é normal que as notas tenham sido mais baixas, porque a gente teve o retorno do modelo UERJ. Quando a gente tem o modelo UERJ com discursiva, 2 exames de qualificação, é comum que as notas sejam mais baixas mesmo, gente, que elas deem essa caída. Então, se o seu nervoso, assim, se o seu desespero foi porque você viu que as notas foram mais baixas que as do exame único, saiba que isso é normal. Inclusive, o próprio Gustavo Bernardo falou sobre isso no Comunica UERJ. Se você não sabe quem é o Gustavo Bernardo, eu sempre menciono ele aqui nos vídeos, porque ele é o diretor do Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ, ou seja, esse departamento do vestibular. Ele também é responsável por outros processos seletivos da UERJ, como o CAP-UERJ e tudo mais, mas isso não vem ao caso pra vocês. Aliás, parabéns pra galera aí do Comunica UERJ. E ele vai comentar, inclusive, sobre as provas de exatas. Ele vai dizer assim, ó: as provas de Química e de Física têm um número enorme de zeros, porque é toda uma vinculação com fórmulas ou contas que qualquer dificuldade se erra feio. A tendência, principalmente nas outras áreas, é você responder o que está sendo perguntado. E no cenário de humanas, você realmente explicar, ou seja, sustentar a sua explicação fazendo um mini texto. Então, gente, esse estranhamento, porque as notas foram muito baixas, ele é comum de acontecer. Agora, temos um porém aí, que eu vi muitos alunos comentarem, inclusive, deixa aqui nos comentários se esse foi o seu caso. É assim: Alana, eu vi o gabarito, minhas respostas estavam praticamente iguais, e ainda assim minha nota ficou muito discrepante do que eu tava esperando. Eu vi muitas reclamações desse tipo. Aí, gente, eu vejo basicamente 2 possibilidades. A primeira possibilidade é de alunos que, na verdade, acham que responderam igual ao gabarito, mas não responderam. Por quê? A prova da UERJ, ela tem vários comandos, mesmo enunciado. Eu vou dar um exemplo pra vocês de uma questão de português. No fragmento acima, o uso de um vocábulo confirma a ideia de que Silvestre da Silva apenas sofreu uma metamorfose. Transcreva este vocábulo. Então eu tenho aqui o primeiro comando já. É pra você transcrever. Segundo comando, em seguida, reescreva o trecho sublinhado. Então eu tenho aqui 2 perguntinhas, substituindo o conectivo posto que por outro de valor semântico equivalente, fazendo as alterações necessárias. Ou seja, se for necessário fazer alguma alteração, você deve fazê-la. Vou botar aqui 2,5, porque não necessariamente é um comando individual, né? Então, reparem nisso que eu falei. O mesmo enunciado, só que eu tenho aqui várias perguntas. Isso se repete ao longo da prova da UERJ. Isso significa que, às vezes, você pode achar que você respondeu, mas você respondeu só uma parte da questão. E por isso você ganhou só uma parte da pontuação. Agora, é claro, gente, que chama atenção o fato de que eu recebi essa mensagem de vários alunos, muitos mesmo. Os meus alunos que se sentiram injustiçados e que eu confio nas respostas porque a gente treinou pra isso. Então eu ensinei isso pros meus alunos, eu ensinei que os enunciados, eles tinham várias perguntas. Eu fiz meus alunos pontuarem, a gente teve vários treinos disso, teve simulado. Nesses casos, eu orientei os alunos a pedirem sim a revisão de nota. Todos vocês que mandaram mensagem lá no meu Instagram perguntando: Alana, peço revisão de nota, eu não peço? Eu orientei. A revisão de nota, ela pode aumentar, ela pode permanecer, ou ela pode diminuir. Revisão de nota você pede se você acha que teve um erro na correção da sua nota. Não é o caso, gente, daqueles alunos que acham que, tipo, eu vou pedir porque vai que minha nota aumenta. Não, né? Por favor. Inclusive, eu tenho uma aluna, por exemplo, que a nota do curso dela varia ali de... a nota de corte, no caso, 65, 62. Ela ficou com 80 e pouco. Então eu falei: cara, mesmo que você tenha sido injustiçada, você provavelmente já tá dentro, sabe? Eu não recomendo que você peça revisão de nota nesse caso, pra não correr o risco da nota dela baixar, sabe? Então eu orientei cada caso individualmente. Agora, se você pediu revisão de nota e, ai meu Deus, Alana, eu não pedi orientação com você, eu não sabia, fique calmo, porque apesar dessa nota poder diminuir, a tendência da UERJ não é diminuir. Se você olhar, tem poucas notas que diminuem, mas elas existem, tá? Normalmente eles mantêm a mesma nota ou aumentam, então pode ficar tranquilo. Próxima pergunta: a correção da redação realmente mudou? Sim e não. Na verdade, gente, a gente teve uma mudança, mas assim, não é nada muito diferente do que já estava sendo feito. Essa declaração de que houve essa mudança, ela veio do Gustavo Bernardo no Comunica UERJ. Na verdade, quem já acompanha aqui o canal já sabe como funciona. Eu acho muito importante deixar claro pra vocês que o meu canal, ele nunca vai ter um bait ali pra mexer com o seu psicológico, um bait mentiroso. O que isso quer dizer? Eu sei que se com um mês antes da prova eu lançasse um vídeo pra você: a correção da UERJ mudou, vem aqui ver, vocês vão ficar desesperados, meu Deus, o que houve? Na verdade, não teve praticamente nenhuma mudança. O que o Gustavo Bernardo falou, na verdade, que houve de mudança, mas assim, eu nem considero uma mudança, pra ser bem honesta com vocês, é em relação à correção fragmentada. O que é essa correção fragmentada? Esse artigo aqui vocês encontram no Revista Eletrônica do Vestibular UERJ.
e ele é um artigo escrito pelo Gustavo Bernardo que fala sobre a correção. Aqui no canal tem uma videoaula completa, mais de 1 hora de aula só sobre esse artigo. E é bom que vocês não precisam se informar com a opinião de um ou opinião de outro, né? Vocês se informam direto com as palavras do diretor do departamento do vestibular. Mas enfim, dá uma olhadinha nessa parte aqui, ó. Ele falava assim: a correção assume a subjetividade da tarefa. O que esse subjetividade quer dizer? Não é uma correção 100% objetiva, igual o Enem, né? Que tem assim, tipo, o aluno teve 3 erros de norma padrão, ele já perde a pontuação ali na competência 1. Não é assim. Então, aqui a gente tem um processo que atribui um grau geral a toda a redação, e a orientação é a preferência por notas pares. Lembrando, gente, que aqui tá 10, porque antigamente a redação da UERJ, ela valia 10, né? Agora, pra vocês, ela vale 20. Então, por que eu digo preferencialmente? Eu ressalto esse preferencialmente aqui. Porque, na verdade, o corretor, ele tem autonomia para não seguir essa preferência se ele quiser. Tanto é que vocês vão ver que tem várias notas que saem, a maioria, na verdade, que são quebradinhas, né? Mas isso aqui é uma orientação, preferência por notas pares. A cada ano, para cada proposta de redação, construímos um quadro para caracterizar os perfis de redação que justifiquem cada valor atribuído. O que isso quer dizer? Olha, se eu tenho uma redação, por exemplo, que faz X, Y, Z, essa é uma redação que se enquadraria aqui, mais ou menos, no bom ou no médio. Isso aqui era antes, né, gente? E aí, vamos ver o que ele vai falar lá no Comunica UERJ que teve de mudança. Um problema da redação do Enem, por exemplo, é a correção fragmentada. Então, essa correção fragmentada, ela é criticada, né? Ela não é vista com bons olhos. Mas, gente, sempre bom lembrar que isso aqui já era dito há anos pela UERJ, pela banca da UERJ. Você fragmenta em 5 competências ou 5 critérios. Essa correção facilita que ninguém dê 0 e ninguém dê 200, ou seja, ninguém tira 1000. O número de notas 1000 é ínfimo, muito pequenininho, né? Isso empastela as redações no meio, ficam numa média entre 500 e 600 pontos. A redação da UERJ já foi assim, já foi assim, e tinha esse mesmo efeito. Os melhores professores, e eu me incluo, risos, davam a nota e depois faziam uma soma nos critérios para dar na nota que queriam dar ao candidato. Assim, driblava-se essa divisão de critérios. A gente assumiu isso, fazer uma correção holística. Esse tipo de correção, inclusive, empodera o corretor. Pela experiência dele, ele olha a redação e já sabe a nota. Discute-se antes um dia inteiro a redação e faz-se um treinamento. Então, gente, na verdade, o que ele tá mostrando aqui? Que essa ideia de critérios bem estabelecidos, né, tabelinha para soma, divide, isso, na verdade, não está dentro da proposta da UERJ. Por isso que eu falei que, apesar do título dessa matéria, apesar dessa declaração de que a correção da UERJ mudou, da redação da UERJ mudou, na verdade, não é uma grande mudança, porque eles já falam isso aqui há bastante tempo em diversas plataformas, em diversos meios. Inclusive, essa é a grande diferença de você se preparar com um professor que conhece a prova da UERJ de fato. Vai procurar um professor, mesmo que não seja eu, eu sou professora de redação, mas procura um professor que conheça a prova, que saiba te preparar para a prova da UERJ direito, tá bom? Vou botar aqui um coraçãozinho para vocês, porque agora eu estou muito tecnológica. Na verdade, qual foi a mudança? O que aconteceu aqui? Eles foram um pouco mais incisivos nessa questão de não ficar dividindo em competências. De novo, não é novidade. Quem acompanha aqui o canal, quem vê aqui os vídeos do canal, sabe? Eu fiz um vídeo, inclusive, falando, gente, com provas, com palavras que estão no site da UERJ. E esses vídeos independente, gente, da quantidade de inscritos, dizendo assim, finalmente revelada grade secreta de correção da UERJ. Eles não fazem sentido, porque não é assim que funciona a correção da UERJ. Vídeo aí com zilhões de visualizações, falando modelo pronto, apresentação pronta pra UERJ, e o Gustavo Bernardo declarando a plenos pulmões que eles não valorizam. Aluno que usa modelo pronto é penalizado. Então, assim, eu sempre mostro pra vocês com palavras da UERJ. E eu já tinha falado disso pra vocês. A redação da UERJ, ela tem uma correção muito mais humanizada, vamos dizer assim. Então, gente, apesar da notícia ter saído ali como a correção da UERJ mudou, e eu não poder dizer que ela não mudou, porque a gente teve essa declaração, se você olhar pra redação, praticamente não mudou nada. Ele fala aqui, inclusive, na parte de humanas, né, sobre os alunos realmente explicarem a resposta, ou seja, sustentarem a explicação, fazer um mini texto. Quem foi meu aluno fez isso. Porque
eu ensinei. Eu falei assim, olha, apesar de no gabarito a gente ter respostas mais diretas, eu recomendo que vocês façam as respostas completas. Então, quem foi meu aluno pode comentar aqui que vai lembrar disso, inclusive quem participou dos alunos. Então, gente, o que eu tô querendo mostrar pra vocês? Na verdade, o grande diferencial aí é você se preparar com um professor que conhece a prova da UERJ. Olha, isso é uma dica pra vida, não só pro que tá aqui no canal. Vi um professor tá em dúvida, falou, isso aqui é meio estranho, a aluna disse isso, outro professor disse isso. Procura, cara, sejam autônomos. Procure as informações. Isso pra vida, gente. Vai pesquisar, vai ver se aquilo tá certo mesmo. Tenha autonomia na hora de você adquirir conhecimento. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, gente, comentando tudo ali de novidade que teve, que o Gustavo Bernardo falou pro Comunica UERJ, coloquem aqui nos comentários que eu faço esse vídeo pra vocês. Bom, esse vídeo tá ficando gigante, então a última pergunta que eu recebi bastante é: Alana, estou ansioso, quero saber se a minha nota dá pra passar pro curso que eu quero, se a nota de corte vai cair. Gente, olha só, não tenho como dizer pra vocês se a nota de corte vai cair. Por quê? Na UERJ, a nota de corte ela vai variar de acordo com o primeiro exame do candidato, a discursiva 1, a discursiva 2 e a redação. Gente, são muitas variantes pra eu dizer pra vocês, vai cair ou não vai cair. Eu falei pra vocês, aqui a gente só trabalha com fatos, então eu não vou dar ali um chute misterioso. Agora, se você quer ter uma noção, assim, se você tá perto ou não, por exemplo, a nota de corte de medicina normalmente é, sei lá, 80. E você ficou com 30, você já tem uma noção de que você provavelmente não vai conseguir entrar. E se você quer ter essa estimativa, eu vou te ensinar a fazer isso agora. Vamos fazer comigo. Pra gente fazer essa estimativa, eu recomendo que você use os dados estatísticos de 2020, porque 2020 foi o último vestibular em que a gente teve a prova discursiva. E o arquivo que eu escolhi pra gente usar aqui nesse vídeo é o da primeira classificação. Só que o que pode acontecer? Você pode ser classificado, pode ser chamado, mas vamos supor que você passou para 2 universidades e você não escolheu a UERJ. A sua vaga ela vai ser liberada para o próximo da fila. Então, nós temos o que a gente chama de reclassificação. Esses dados são da primeira classificação, mas a gente tem também os dados da reclassificação das últimas classificações. Então, o que a gente tem aqui nesse arquivo? A nota das pessoas que entraram em último lugar e em primeiro lugar em cada curso. Então aqui a gente tem a lista de cursos e em cada tipo de vaga. Não reservada é a vaga de quem não tem cota, tá, gente? Fez um coraçãozinho, que fofinho. Foi sem querer isso aqui. Essa aqui é o tipo de vaga de quem tem cota de rede pública, negros e indígenas e pessoas com deficiência. Vamos pegar aqui, por exemplo, medicina. Na primeira classificação, quem entrou com a nota mínima, ou seja, quem entrou em último lugar em medicina, tirou 92,5. É muito louco como essa nota é absurdamente alta, né, gente? Lembrando que dependendo da cota, ó, essa nota cai bastante. Aqui a gente tá olhando as vagas de quem não tem cota. Quem entrou com nota máxima entrou com 97,25. E a sua nota deu, sei lá, 94. Sangue de princesa, né, gente? Essa nota estaria aqui no meio, ou seja, estatisticamente tem grandes chances de você ser aprovado. Vamos supor que a sua nota foi 32. Gente, de 32 para 92 é uma distância absurda. Então, provavelmente você não vai ser aprovado. Por que isso é uma estatística? Por que isso é provável? Porque essas notas, elas podem diminuir. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que medicina só tem no Rio, certo? Mas hoje, além do Rio, a gente tem uma unidade nova, que é a unidade de Cabo Frio. Inclusive, galera aí de Cabo Frio, dá um salve. Amo Cabo Frio, trabalhei em Cabo Frio. Meu boy é de Cabo Frio. Amo. Então, quando a gente tem mais vagas, a tendência é que essa nota aqui, ela diminua. Então, por exemplo, quem ficou ali com 91, teoricamente, olhando aqui a tendência, não estaria dentro dessas vagas. Mas, se essa nota de corte, ela tende a cair, isso significa que você tá bem perto. Então, gente, o resultado mesmo vai depender de muitos fatores. Mas, pra quem tá aí curioso, tipo, Alana, eu tenho chances ou não? Já dá pra ter uma estimativa com base nisso aqui, tá bom? Lembrando, gente, que isso é uma estimativa. Isso pode e provavelmente vai mudar. A nota de corte pode cair porque as notas do exame discursivo tendem a ser um pouco inferiores, mas pelo menos você já tem uma noção, tá bom? Bom, amores, é isso. Vim aqui com barulho de fundo mesmo, com cabelos ressecados, mas pra poder saudar vocês aí nesse início de ano. Que o nosso 2024 seja ótimo. E eu vou estar aqui com você nos nossos aulões pra acompanhar e poder te ajudar a passar. Aguardo vocês aqui na semana que vem.